Graça e paz, irmãos. Hoje de manhã estive aqui, alguns estavam, outros não. Estava de férias, passei aí 2 domingos ausentes com minha família e foi um tempo bom, de muita praia, né? E descansamos e recarregamos as baterias. Estamos animados e felizes, então, para trabalhar ainda mais esse ano e buscar ainda mais a glória de Deus aqui na igreja. Irmãos, nós estamos desde o ano passado estudando o livro de Colossenses e hoje não será diferente. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses, no capítulo 3. Aí talvez alguém diga, mas pastor, faltou o finalzinho do capítulo 2. Faltou, mas não se preocupe, eu vou voltar para o capítulo 2. Antes de você pensar isso, não se preocupe, que a gente vai voltar para o capítulo 2, que vai servir como uma elucidação do texto do capítulo 3. Capítulo 3 de Colossenses, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Amém? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Amém? Senhor, que a tua palavra, que é tão poderosa, Senhor Deus, e tão desafiadora, possa, Pai, encontrar corações que são terra fértil, terra arada, terra adubada, para que essa palavra, Pai, ao cair em nossos corações, possa produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que sigam de hoje em diante para a glória e para a eternidade. Amém. Irmãos, tem um dos pais da igreja, os pais da igreja, irmãos, foram os primeiros pastores da igreja, após os apóstolos, são os sucessores dos apóstolos. Foram aqueles homens que carregaram a igreja, que levaram o evangelho nos primeiros séculos da igreja cristã. Um dos pais da igreja, o Basílio de Cesareia, esse homem de Deus era um homem que viveu uma vida de santidade, de retidão, e que abriu mão do pecado e viveu uma vida realmente digna do evangelho de Cristo. Esse homem era um homem que aprendeu a viver uma vida monástica. Ele é um dos fundadores dos monastérios, que hoje você vê muito em igrejas católicas, os monastérios. Ele foi então um dos fundadores dos monastérios e viveu uma vida monástica, mas não uma vida chamada como um eremita, como alguém que abandonava tudo e que ia para o deserto e que ia então se viver uma vida
sozinho, uma vida solitária, uma vida de combate a Satanás em oração, em cânticos. E essas pessoas, elas iam e se machucavam até, né, se cortavam para causar dano à carne, para que pudesse, entre aspas, purificar o espírito. Essas pessoas, elas viviam dessa forma. Existiam muitos eremitas assim, pessoas que viviam em chamado ascetismo físico e religioso. E ele foi então conhecer esse tipo de pessoas, e ele andou nos desertos do Egito, e muito conheceu alguns, e ficou impressionado com eles, aprendeu muito com esses homens que tinham o porquê deles estarem fazendo isso. Na época que ele viveu, a época em que Constantino estava favorecendo o cristianismo em Roma, ele estava promovendo o cristianismo, ele se dizia cristão, não sabemos ao certo até que ponto ele era verdadeiramente um cristão, mas o cristianismo estava entrando na moda, não havia mais perseguição, e havia privilégios para quem se tornava cristão. Então, muitas pessoas que eram pagãos, eles estavam então deixando o paganismo porque valia a pena se tornar cristão. E aí o que aconteceu é que a igreja começava a ficar misturada. Existia um cristianismo paganizado, ou um paganismo cristianizado. E havia então mistura, sincretismo religioso, que é essa mistura de religiões. Foi daí que começou então o culto a Maria, porque havia a deusa Diana, pagã, que os pagãos procuraram dentro do cristianismo uma figura feminina, para que pudessem também continuar adorando a Diana, só trocando o nome, e acharam então Maria. Então, Basílio e outras pessoas, eles começaram a viver uma vida de afastamento dessas pessoas, desse cristianismo misturado. Eles queriam purificar, trazer de volta o evangelho, a palavra de Deus ao centro da igreja, e muitos então resolviam então se enclausurar, ir para os desertos e fazer esse tipo de vida eremita. Mas Basílio, ele entendeu que não tinha como amar ao próximo se você estava sozinho. Não tinha como exercitar a paciência se não tinha aquele irmão peitica do seu lado. Não tinha como exercitar realmente uma vida de amor e de devoção a Deus sem o serviço e sem a vida em religião. E ele apontava então para Atos dos Apóstolos, e como os irmãos viviam em união, partindo pão de casa em casa, para defender então o seu ponto de vista. E ele então trouxe uma vida semi-monástica, digamos assim. Haviam tempos de claustro, de afastamento, mas a vida, de uma forma geral, cristã era vivida como nós vivemos hoje. E essa vida de sofrimento e de autodestruição do seu próprio corpo, não era só aí nesse século III, já havia isso muitos anos antes. Se você voltar um pouquinho aqui no nosso texto, no capítulo 2, no finalzinho, volte aí no capítulo 2, no finalzinho do texto, foi um texto que a gente não estudou, né, no ano passado. Nós fomos até o versículo 19, mas veja aí o versículo 20 e diante. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos de doutrinas de homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, têm culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor contra a sensualidade. Muitas pessoas ali em Colossos, eles começaram a trazer novas leis, novas doutrinas para dentro da igreja. Não coma disso, não faça tal coisa, né? Se purifique de tal coisa. Eles tinham que
começar a obedecer certas regras, guarde tal dia, faça isso, não coma carne, como nós vemos hoje muitas igrejas impondo várias regras, use tal roupa, deixe de usar tal roupa, não faça isso ou não faça aquilo, isso não parece com ser crente. Então, tenham um comportamento de crente, moldam as pessoas para que elas ajam todas iguaizinhas, tenham o mesmo tipo de palavras, façam sempre as mesmas coisas, e dizem que ali então é ser cristão. Mas assim também eram naqueles dias. Pessoas, elas começavam a ter um rigor contra o seu próprio corpo. Esse mesmo texto, no versículo 23, se a gente for ler na versão King James, tem aí a versão King James? Vamos ler esse texto do versículo 23. Na King James, assim, acompanhe comigo. Esses regulamentos têm, de fato, aparência de sabedoria, não é? Tem uma aparência de sabedoria, porque eles traziam uma informação bonita, com um significado, com sua pretensa religiosidade, sua forma religiosa. Era uma falsa humildade e rígida disciplina para o corpo. Pessoas, elas iam e tinham longos jejuns, e se chicoteavam, e se autoflagelavam. Mas aí Paulo diz assim, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Aqui Paulo mostra que alguns podem ter uma aparente sabedoria, uma aparente humildade, ser até alguém que se priva de prazeres mundanos, não bebe, não fuma, não dança, né? Que não toca nem prova coisas consideradas pecaminosas, não come carne de porco, não come carne, mas que no final não se mostra capaz de tirar de nós os nossos desejos carnais. Pessoas que elas são religiosas, elas têm uma capa religiosa, elas se entram na religião, praticam sua religião com rigorosidade. Tem igrejas, irmãos, que têm metas, as pessoas têm como se vestir, um padrão de vestimenta, um padrão de você tem que evangelizar tantas pessoas, você tem que visitar tantas casas, tem meta, você tem que fazer relatório, né? São falsas igrejas. Essas igrejas têm um rigor grande. Você tem que ter coisas a fazer ou deixar de fazer. Mas essas coisas, a religião em si, ela não tem capacidade de tirar do coração do homem a sua carnalidade. Os seus desejos carnais, sensuais, não tem capacidade. É como Paulo diz aqui no versículo finalzinho, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Os colossenses, então, estavam caindo da graça e voltando a, não toque nisso, não faça isso, isso aqui é pecado, aquilo não pode. Eles estavam, então, deixando de seguir somente a Cristo, de viver uma vida de liberdade, que foi para isso que Cristo nos libertou, para viver uma vida enclausurada, cheia de regras religiosas, colocadas por padrões humanos, doutrinas humanas, que também existem em muitas igrejas evangélicas. E essas pessoas, então, elas aparentam ser cristãs. Aí você olha para elas e diz, olha como ela fala bonito, tem uma voz, tem um jargão, né? Fala a paz do Senhor. Entende? Então tem uma vestimenta composta. E não é que seja ruim a vestimenta composta, é bom. Não é que seja ruim você ter palavras bonitas. Você pode. Mas essas coisas, irmãos, não determinam se você é crente ou não é crente. Não é um padrão humano de comportamento que vai dizer se você é crente. E aí Paulo, então, começa então o capítulo 3, então combatendo exatamente esse princípio, esse entendimento de que fazendo tal coisa, ou deixando de fazer tal coisa, ou se vestindo de tal jeito, ou deixando de vestir de tal jeito, se martirizando, se cortando,
Olha como essa pessoa é espiritual. Veja como ela pune o próprio corpo para que o seu corpo possa então morrer e que ela possa então ser mais santa. Lutero também, no seu monastério, tornou-se também um homem enclausurado que vivia no monastério. Ele tinha esse entendimento que precisava fustigar seu próprio corpo. Ele fazia jejuns prolongadíssimos, muito mais do que todos os outros. Ele fazia orações no milho, de joelho. Ele, se tinha que limpar o saguão da igreja, ele limpava o saguão, limpava a frente, limpava as paredes. Ele tinha que fazer mais do que todo mundo. Se tinha que fazer jejum, ele ia fazer um jejum na neve, no frio. Uma das vezes ele quase morre. Então ele tinha esse entendimento que ele precisava matar o seu próprio corpo, matar a sua carne, para que Deus pudesse olhar para ele, contemplá-lo e salvá-lo. E aí ele entende que sem a graça de Deus, nada pode mudar em sua vida. Sem o poder do Evangelho, nada pode mudar a sua vida. Não adianta se autoflagelar. Paulo, então, vem trazer para a gente, irmãos, no capítulo 3, as evidências. De quê, pastor? De uma verdadeira conversão. Você vai pegar, a gente vai agora ver as evidências, 4 evidências da verdadeira conversão. E você vai pegar essas evidências, irmãos, e você vai comparar com quem? Com o vizinho? Com o irmãozinho? Não. Você vai pegar essas evidências e você vai, como um holofote, que vai trazer luz para quem? Para você mesmo. Você vai pegar essas evidências, você olha para você, para o seu coração, para a sua vida, e você vai então ver se realmente você teve um encontro verdadeiro com Cristo. Se você realmente é uma pessoa que nasceu de novo. Amém? Então, como evidenciamos uma verdadeira conversão? Primeira coisa, irmãos, veja o versículo 1. Quando buscamos as coisas que são de onde? Da terra? Não. Quando buscamos as coisas que são do alto. Veja, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. O que é uma pessoa ressuscitada juntamente com Cristo? É uma pessoa que nasceu de novo. E ele, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se tu nasceu de novo, tem que fazer o quê? Buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, o verdadeiro crente, ele busca as coisas que são do céu. Jesus falando naquele texto que Pedro estava dizendo, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse texto, Jesus fala que nós não devemos andar ansiosos pelo que havemos de comer, havemos de beber, havemos de vestir. Por quê? Porque os gentios é que se preocupam com estas coisas. Quando nós estamos nos preocupando com estas coisas, irmãos, estamos parecendo com quem? Com os gentios. E não com aquelas pessoas que nasceram do alto. E Jesus sabia disso, que existe uma tendência em nós de buscar as coisas que são da terra e esquecer das coisas que são do alto. Nós não ocupamos mais nossa mente, nosso coração, nos angustiamos, ficamos preocupados, não com as coisas de Deus, mas nos preocupamos mais com as coisas que são desse mundo. Buscamos muito as coisas desse mundo. Buscamos
de forma angustiante. Não é que a gente não vai trabalhar, irmãos. Veja, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Mas existe um segundo lugar, não existe? Existe o terceiro lugar, existe o quarto lugar. Existe. Sendo que quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, a palavra diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele vai suprir as nossas necessidades quando nós paramos de botar em primeiro lugar as coisas da terra. Passamos a colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E pastor, e como é que eu faço? Como é que eu faço para buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Em primeiro lugar, para você buscar o reino de Deus, irmãos, buscar as coisas que são do alto, você tem que pertencer a esse reino. Você tem que ter sido ressuscitado com Cristo. Se você ressuscitou com Cristo, você tem a mente de Cristo. Você foi chamado por Cristo. Se você foi chamado por Cristo, você foi chamado para quê? Para evidenciar Cristo, para mostrar Cristo, para ser um representante de Cristo nesse mundo, para que o mundo olhe para você e veja por meio da sua vida o Evangelho de Jesus. Nós fomos chamados, irmãos, para brilhar, para ser sal e luz. Nós fomos chamados para pregar, proclamar a salvação que há em Cristo Jesus. Então, quando você acordar, amanhã de manhã, você vai pensar, hoje eu acordei para glorificar o nome do Senhor Jesus, para proclamar o nome de Cristo, para viver o Evangelho de Cristo. Onde eu estiver, eu quero proclamar Jesus. Eu vou pensar nas coisas que são do alto. Quando você pensa no seu trabalho, hoje eu vou abrir o meu salão de beleza, eu vou ter que limpar, eu vou ter que ajustar, eu vou ter que ver que está quebrado tal coisa, vou ligar para o técnico para ajeitar. Não é assim? Você olha a sua agenda, eu tenho aqui 3, 4, 5, 6 clientes agendados, 10, e já sei até o que é que eu vou fazer, e você se programa. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, de jeito nenhum, isso é maravilhoso. Faça isso, você deve fazer isso, não pode ser bagunçado. Não é assim? Você tem que se organizar, irmãos. Vou ter que sair para fazer compra, vou ter que ligar para o fornecedor. Isso não tem nada de errado. Mas quando você acordar, esse não vai ser o primeiro pensamento que vai invadir sua mente. Você vai pensar, o que é que eu vou fazer hoje para que o nome de Jesus seja glorificado? Você também vai ser organizado para isso. Eu vou me encontrar com pessoas, eu vou me encontrar com pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço. E qual é o meu objetivo? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que buscar as coisas que são, eu tenho que pensar nas coisas de Cristo. Eu tenho que andar por aí. Eu quero que cada pessoa que se encontre comigo sinta o bom perfume de Cristo, porque não é assim que nós somos chamados? Onde nós formos, o bom perfume de Cristo tem que ser exalado, irmãos. Porque onde nós chegamos, o Senhor chega com a gente. Então você acorda, ora, lê a palavra de Deus, recebe a instrução do Senhor na sua vida e organiza o seu dia para hoje, como é que eu vou glorificar o nome do Senhor? Por meio do seu trabalho, por meio da sua vida conjugal, com seus filhos, você vai por seus clientes, das pessoas que você estuda com você, que trabalha com você, com o que é que você vai fazer? O que é que você vai proclamar para essas pessoas? Então organize, busque, pense nas coisas que são do alto em primeiro lugar. Por quê? Porque nós morremos, a nossa vida antiga, quando a gente só acordava para arrumar o que comer, essa era na vida antiga. Hoje você não acorda só para arrumar o que comer, você acorda para glorificar o nome de Jesus e, por coincidência, o Senhor Jesus arruma o que você comer. Ele providencia na sua vida. Porque quando você morre para a sua vida está oculta, juntamente com Cristo. Onde você chega, não chega você, não chega a sua vida, chega Jesus. Paulo diz que ele assim, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje na carne, vivo para a glória de Deus. Então você está oculto em Cristo. Cristo chega na frente. Então, onde você chega, chega Jesus primeiro. Se você está unido com Cristo, pense como Cristo.
Veja o que o Senhor faria no seu lugar. Tem um livro muito antigo, Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? Um livro muito antigo. O que faria Jesus no seu lugar? Como ele trabalharia? O que ele faria? Por que, irmãos, isso? Porque Cristo, que é a nossa vida, quando ele se manifestar, também nós seremos manifestados com ele em glória. Quando ele se manifestar, nós teremos o nosso corpo glorificado e também seremos manifestados em glória. Mas se ele for a tua vida. Irmãos, as pessoas têm que conhecer a gente não pelo time que a gente torce, não pelo político o partido que a gente vota. As pessoas têm que conhecer a gente não pelo esporte que você pratica, não pela sua profissão. Alguém pergunta para você o que você é, né? Tem um filme, e nesse filme, uma pessoa que estava doente pergunta para um irmão em Cristo, pergunta assim: quem é você? Aí ele diz: eu sou fulano, eu sou professor de história. Eu disse: não, eu não estou perguntando isso, eu pergunto quem é você? Aí ele diz: eu sou também treinador de futebol. Não! Quem é você em primeiro lugar? E ele eu sou cristão. Agora você entendeu quem é você. A nossa identidade, irmãos, tem que estar em Cristo. Em Cristo. Nós não podemos ser reconhecidos, aí eu falo por mim também. Eu não posso ser reconhecido como dentista somente. Tem que ser reconhecido como um servo de Deus. Servo de Deus que por coincidência também é dentista, que por coincidência também é pastor. Entende? Não podemos ser reconhecidos nem pela nossa profissão, irmãos. Temos que ser homens e mulheres de Deus. Quando as pessoas olharem para a gente, as pessoas não podem tomar um susto. Eita, tu é crente? Eu nem sabia. É a pior frase que você pode escutar na sua vida. Tu é crente, é? Nem parece. Puxa vida. Rapaz, é triste. Eu já levei uma dessa, viu? Eu já levei uma dessa. Nem parece. Rapaz, foi péssimo. Não, irmãos. As pessoas têm que olhar para a gente e ter que ver Jesus Cristo na nossa vida. Mas para isso, irmãos, nós temos que nos encher de Cristo. Nos encher da sua palavra. Buscar relacionamento e intimidade com Ele. Amém, irmãos? Então, primeira marca de um verdadeiro convertido é que ele busca, em primeiro lugar, as coisas que são do alto. Segunda coisa, irmãos, as pessoas que se converteram verdadeiramente, se nós nos convertemos verdadeiramente, somos reconhecidos, sabe quando? Quando nós mortificamos nossa velha natureza. Veja o versículo 5. Fazei, pois, o quê? Morrer a vossa natureza terrena. E o que é a nossa natureza terrena? Ele vai dar um resumo aqui, tá certo? O que é a nossa natureza terrena, quando estava viva, o que é que ela desejava? Pare para pensar, pare para se lembrar. Quem era você antes do Senhor? O que é que a sua natureza gostava, queria? Aí ele vai dividir o texto em quatro qualidades diferentes de pecado. Quatro qualidades diferentes de pecado. A primeira qualidade de pecado são os pecados sensuais, sexuais ou morais. Veja. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, são os quatro aí. Quatro primeiros: prostituição, impureza, paixão lasciva. 3, né? Mas que, resumindo, eles têm o mesmo princípio. Paixões relacionadas à nossa sexualidade. Sexualidade que Deus nos deu. Mas que quando nós deixamos a natureza terrena tomar conta do nosso coração,
Somos, então, tomados por um desejo carnal, de prostituição, de impureza, de uma paixão lasciva, desejo de cobiça. Somos tomados, nosso coração fica encharcado por um desejo que destrói a nossa identidade. Ficamos irreconhecíveis. Não há compatibilidade entre um crente, mas um crente que se entrega às paixões lascivas, à prostituição, ao desejo mau, à impureza dos olhos, à cobiça. Irmãos, não tem hoje em dia pecado como este que tem alcançado tantos crentes em todas as denominações, pastores, tem caído lideranças. Irmãos, como é difícil, porque nós somos bombardeados o tempo todo na nossa mente, no nosso coração, no Instagram, nas mídias sociais como um todo, somos bombardeados. E nós temos, irmãos, que fazer morrer essa natureza que nos chama para essas coisas, principalmente para aqueles que viveram tais pecados no passado. Precisamos fazer morrer. Temos que fazer, irmãos, como Daniel, quando chegou lá na Babilônia, que foi colocado para ele todo tipo de banquete, com todo tipo de comida, comida do rei, não era qualquer coisa. Ele queria ser aculturado. A Babilônia era para entrar no coração dele, ele tinha que se aculturar, comer do que eles comiam, viver o que eles viviam, fazer o que eles faziam, pensar como eles pensavam. Esse era o desejo do rei da Babilônia para com aqueles homens que chegaram de todos os países, mas inclusive também de Judá. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Eles decidiram no seu coração firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Irmãos, nós precisamos, irmãos, para fazer morrer a nossa natureza, principalmente nesse primeiro aspecto aqui, aspecto moral, de prostituição, impureza e paixão lasciva. Nós temos que tomar uma decisão muito séria, entender a gravidade do pecado e tomar uma postura, uma decisão no nosso coração de firmemente não me contaminar com este mundo. Uma decisão que coloque ponto final. Você precisa, então, cortar aquilo que está poluindo a tua mente, o teu coração. E você pode ter certeza que leva um tempo, mas a decisão tem que ser tomada hoje. Porque senão, a Bíblia diz que por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqueles que decidiram desobedecer ao Senhor. Mas não foi só isso que Paulo falou. Temos que mortificar também os pecados chamados sociais, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. O desejo maligno, irmãos, é aquele desejo contra um irmão, é uma maldade no coração contra a pessoa, é um ódio que criamos contra a pessoa, que a gente não consegue nem se alegrar quando aquela pessoa ganha alguma coisa, ou aquela pessoa é abençoada. Nós não conseguimos nem disfarçar quando aquela pessoa se dá mal, a gente, yes, se dane, é isso mesmo, merece. Maldade, irmãos, um coração maldoso contra o próximo. E tem muita gente dentro da igreja assim, que fica torcendo contra o outro, que fica feliz quando o outro se dá mal, quando o outro ganha alguma coisa, ele não consegue se alegrar, ele pelo contrário, ele se entristece, planeja maldade contra o irmão, planeja tirar o irmão de tal lugar, de entrar no lugar dele, conseguir isso, conseguir aquilo. Avareza, aquela cobiça por algo que não é nosso, de ter as coisas que Deus não nos concedeu. Nós só teremos, irmãos, aquilo que Deus nos conceder.
Podemos pedir a Deus bênção, sim, mas a bênção de verdade é aquela que Deus quer dar para a gente, porque Ele sabe da nossa constituição, Ele sabe do nosso coração, Ele sabe o que é que Ele pode dar para a gente. Quando nós começamos a desejar as coisas desse mundo, de ter o que não é para nós termos, cobiçando, maldando, essas coisas, irmãos, que tomam conta do nosso coração, também sobre essas coisas, vem a ira de Deus. O terceiro tipo de pecado, irmãos, que ele fala, são os pecados do temperamento. Como é difícil. Veja o versículo 8. Despojai-vos como quem tira uma roupa, igualmente de quê? De tudo isto. 2 pontos. Ira, indignação, maldade. Ira, indignação e maldade, novamente. A ira, irmãos, é aquela explosão, aquele fogo que vem no nosso coração, que a gente não se controla e a gente fala mesmo, prá. E a gente, se não tomar cuidado, a gente parte para cima. Acontece muitas vezes no trânsito, acontece muitas vezes em casa, quando você vê tudo bagunçado, você arrumou tudo arrumadinho, você chega, está tudo bagunçado, sobe aquela ira no coração, você explode. Sabe? Acontece muito também jogando futebol. O coração se inflama contra alguém e você parte para bater. Indignação. Indignação, irmãos, é a ira continuada. É aquela ira que você cria no coração e que você acalenta, que você não consegue nem conviver com outra pessoa, porque está irado continuamente, está indignado contra alguém. Sabe, irmãos? Tem gente assim, que vive indignada contra tudo e contra todos. Nós temos que saber entregar a nossa ira a Deus, porque irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A Deus pertence a vingança. A vingança não é minha, nem é sua. Você entrega a Deus e deixa Deus fazer. Não peque por conta do mal que fizeram contra você ou contra alguém. Não crie maldade no seu coração. E por último, irmãos, pecados da língua. Que está muito ligado também à ira, né, à indignação. Veja, maledicência, quando você está tão acostumado a falar mal das pessoas, a falar da roupa, a falar do comportamento, a falar. Né? Dizia Ariano Suassuna que é muito melhor falar pelas costas, né? Porque pela frente é falta de educação, né? Não fale pela frente não, que eu fico constrangido. Fale pelas costas, para mim é melhor. Não, irmãos, não é isso que a Bíblia diz. A gente ri com isso, né? Mas não é assim que a Bíblia ensina. Nós temos que chamar e corrigir, repreender e falar o que você entende que é para edificação na frente. Mas se não edifica, se falar aquilo não vai edificar, não vai ajudar, irmãos, cale sua língua, cale sua boca, porque a língua é fogo ardente. Com ela se toca fogo numa grande floresta, como diz lá Tiago. Estou ficando rouco, acho que eu gritei muito já. E só estou no segundo ponto, né? Linguagem obscena. A linguagem obscena, irmãos, está muito relacionada ao primeiro tópico lá, coração lascivo, desejo lascivo, o coração cheio de maldição, tomado, e às vezes a gente nem percebe por isso, nem percebe, estão acostumados a olhar, a cobiçar, a ver coisas, fazer, a soltar palavrinhas, conversinhas tolas, palavras, piadas engraçadas, palavras obscenas. Muitas vezes fala que não está nem percebendo mais. É engraçado. Ah, pastor, ele vai ser puritano, é?
Se é para agradar a Deus, irmãos, sejamos radicais. Radicais, decidindo firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Linguagem obscena, que vem do nosso falar, que vem do coração. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E ele termina dizendo, não mentais uns aos outros. Porque o pai da mentira, irmãos, é quem? É o diabo. Se a gente mente uns para os outros, não somos filhos de Deus. Somos filhos do diabo. Não somos pessoas verdadeiramente convertidas. Temos aparência, mas não somos crentes. Terceira evidência, irmãos, da verdadeira conversão é quando nós nos revestimos de Cristo por meio da santificação. Veja, finalzinho do versículo 9, diz assim, uma vez que vos despistes do velho homem, ou seja, que tu abandonaste o pecado, deixaste lá na cruz, cravaste o teu pecado na cruz, tirando como uma roupa suja, vos despistes do velho homem com os seus feitos. Versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz, para quê? Para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Veja, irmãos, um verdadeiro crente, irmãos, ele está num processo de santificação contínua. A santificação não é como a regeneração. A regeneração, irmãos, ela é uma única vez. As meninas, Letícia voltou do acampamento, né? Gabriela vai agora essa semana. Lá no acampamento, lá o UVC, toda quinta-feira até o dia do apelo. E é apelo de verdade, porque são batistas, né? E aí é apelo de verdade. Gosta mesmo. E aí, tem um grupo, tem pessoas que vão todo acampamento, e todo acampamento se converte. Letícia disse que se converteu 5 vezes. Foi, Letícia? Se converteu 5 vezes. Sabe? Foi eu mesmo, quando eu me converti no acampo era com fubá. Né? E fubá também gostava de apelo. E fubá não era só na quinta, não. Fubá já começava a apelar na segunda. Né? É a segunda, terça, é o dia, todo dia. Né? Para garantir mesmo que eu me converti, sabe? Mas, irmãos, a regeneração, irmãos, é uma única vez. Você pode ir para frente quantas vezes você quiser. Porque o coração, Deus lhe chama para a vida de maior santidade, sim, de abraçar cada vez mais a fé, de abandonar o pecado. Isso é ótimo, você pode ir à frente quando houver um convite. Mas não significa que você está recebendo um novo nascimento naquela hora. O novo nascimento, irmãos, é quando você nasce do alto. Quando você tem aquele encontro com Cristo maravilhoso, que te liberta das amarras do pecado. Que você chora com os olhos ou chora com o coração, tanto faz. Mas que você se derrama aos pés de Cristo e abandona toda aquela velha prática. Você não tem mais prazer nela, você não quer mais ela. E você agora se reveste de uma nova identidade, a sua nova identidade em Cristo Jesus. Depois disto, irmãos, você se revestiu do novo homem. Esse novo homem, ele não está pronto ainda. Esse novo homem, ele está se refazendo a cada dia. Ele está se santificando diariamente. Ele cada vez mais vai perceber em sua vida coisas que ele não percebia antes. Por quê? Porque antes a mente suja do pecado não o deixava entender e compreender que era pecado. Você começa a perceber que suas palavras não são convenientes. Você começa a perceber que suas piadas precisam ser trocadas. Você começa a perceber que o seu time tem que se dar... O time não, desculpa. Você começa a perceber que tem coisas na sua vida que não valem a pena. Você precisa realmente tirar, limpar, se refazer, fazer um reset. Limpar. Você vai cada dia mais e cada vez mais que você se aproxima de Cristo, irmãos, mais você percebe o quanto que você ainda precisa se santificar. Quanto mais você precisa ainda se purificar. Quanto o seu coração tem que ser cada vez mais um altar ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 falam sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas o quê? Transformai-vos. No grego aqui, essa palavra no português não nos dá o entendimento, mas se transforme todos os dias, é como se fosse um gerúndio, irmãos. Nos transformando a cada dia. Transformai-vos por meio de quê? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos os dias, irmãos. Viver uma vida de maior contentamento, de maior paz, de maior confiança, maior entrega, maior consagração a Deus, nos transformando, renovando a nossa mente, no sentido de conhecimento teórico, por meio da palavra, mas também conhecimento relacional com Jesus. Você pode ser o maior teólogo e conhecer tudo da Bíblia e tudo de teologia. Você pode ser entendedor dos detalhes, mais detalhes do grego e do hebraico. Mas se você não tiver um relacionamento íntimo com Jesus, se Jesus não te chamar assim no secreto e não colocar o dedo na tua ferida para te limpar, para te mostrar e para arrancar aquilo que precisa ser arrancado. Irmãos, se isso não acontece na tua vida, você não tem uma evidência verdadeira de cristianismo, porque todo crente, irmãos, passa por limpezas e se refaz a cada dia. O Senhor te chama e te repreende, ou não? Ele não puxa a tua orelha? Se ele não puxa a tua orelha, ele não é teu pai. Porque eu vejo com as meninas, com o Benício principalmente, todo dia é puxando a orelha, todo dia repreendendo, todo dia corrigindo. Por quê? Porque precisa crescer, precisa corrigir, precisa se consertar. Todos os dias. E o Senhor, Ele trata com seus filhos todos, Ele nos refaz diariamente. Ele vai lá e mete o dedo na ferida. Se a ferida está purulenta, irmãos. Eu me lembro do meu irmão quando estava no acampe, ele levou uma canelada jogando futebol. Aquela que vai canela com canela, sabe como é? Que dói, vai no osso. E aí começou a inchar. Normal, né? Foi, mãe? Inchou que ficou um mamão assim. Ele disse, estou aguentando mais não, nem andar, nem pisar no chão. E aí teve que ser socorrido. Meus pais foram lá, pegaram ele, levaram para a urgência. Quando o médico passou o bisturi no cru, viu? Porque ele não pegava anestesia, não. Foi uma explosão, não foi? Pum! O sangue misturado com pus bateu no teto. De tão sujo e podre que estava a canela dele. Estava quase já chegando no osso. E ele disse que o pior não foi isso, não foi cortar. O pior foi depois o médico metendo o dedo lá para tirar toda a podridão. Espremendo aquela ferida purulenta. Irmãos, como é doloroso. E eu não estou falando dessa ferida aí não. Como é doloroso quando o Senhor chega em nós, nos repreende e quer purificar o nosso coração. Ele vai espremer a nossa alma. Espremer a nossa vida, para que tire toda a podridão, todo o pus, todo o sangue coalhado do meu e do teu coração. Irmãos, como é doloroso, mas quando termina, que alívio, que beleza. Suturou, eu nem sei se suturou, se deixou cicatrizar. Deixou, não foi? Cicatrização por segunda intenção, de dentro para fora. É bom mesmo, porque deixa a ferida, deixa a cicatriz. Aí você olha para lá e lembra. É até bom mesmo. Sabe? Quando vai purificando e vai fechando. Sabe? Não fecha de primeira, mas vai aos poucos cicatrizando e fechando. E você então diz assim, nunca mais na minha vida eu quero voltar a me lambuzar na pocilga. Nunca mais na minha vida eu quero voltar a lamber o vômito que eu coloquei para fora.
Porque é assim, irmãos, que a palavra de Deus nos considera, nos compara como cachorros que voltam a lamber o seu próprio vômito, quando nós colocamos para fora algo que nos fez mal, quando nós nos convertemos, depois voltamos para lamber aquilo. Quando uma porca lavada, ela volta para a lama, para chafurdar na lama. Quando é um crente que volta a se lambuzar no pecado. A Bíblia diz que uma verdadeira evidência de conversão, irmãos, é santificação. É se refazendo, é renovando a nossa mente em relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Precisamos, então, irmãos, conhecer esse Jesus de forma relacional diariamente. Paulo diz lá em Filipenses 3:8, diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Irmãos, conhecer a Cristo é conhecer o poder da ressurreição. O poder da ressurreição, irmão, é o poder do Espírito Santo. Que foi o Espírito Santo de Deus que ressuscitou a Cristo, tirando daquele sepulcro. Conhecer esse poder, irmão, é conhecer o poder do Espírito Santo, que vai nos tornando cada dia mais capazes de sermos testemunhas do Senhor. Comunhão dos seus sofrimentos, sofrer por causa de Jesus, e até ao ponto de, preciso for, morrer por ele. E a última, irmãos, então, a última característica que o texto nos traz de uma verdadeira conversão é uma humildade real para com todos. A Bíblia diz que, versículo 11, assim: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Irmãos, no Evangelho, irmãos, não existe mais barreiras. Existe aqui, ele vai falar de quatro barreiras, aqui nesse comparativo. Veja, ele fala primeiro de barreiras raciais, porque ele diz assim: não há nem grego, não pode haver grego, nem judeu. Lá em Colossos, irmãos, tinha a ala dos judeus e a ala dos gregos. Você vê lá em Atos dos Apóstolos, quando há a instituição dos diáconos. Por quê? Porque havia a ala dos judeus e a ala dos gregos. Aí as viúvas dos gregos não estavam recebendo a cesta básica, o Bolsa Família. Sabe? E havia essa divisão. E ele diz aqui: em Cristo não há nem judeu, nem grego. O judeu e o grego são um só. Lá em Efésios 2:11, portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, né? E diz assim que estávamos separados, estávamos longe, mas Cristo derrubou a barreira da separação, a parede que estava no meio, na inimizade. Não há mais diferença entre judeu e grego. Não há mais diferença entre judeu e grego. Circuncisão, nem circuncisão, barreiras religiosas. Então, uns continuavam sendo circuncisos, outros continuariam sendo incircuncisos. E Paulo disse: olha, se você é incircunciso, continue na sua incircuncisão. Você circuncidou, você não é melhor do que ninguém. Isso não interessa mais. Não há mais barreiras culturais, irmãos. Porque ele vai dizer: não há nem bárbaro, nem cita. O grego é o seguinte: todo mundo que era grego, todo mundo que não era grego, era bárbaro. E dentre os bárbaros, existia uma classe que era a mais baixa de todos. Sabe aquele povo assim, bem mal educado? O povo que é aquele bem ralé, gentinha mesmo, né? Aquele povo que é o cita. É aquele pior tipo de bárbaro.
Eles diziam que era só um pouco melhor do que os animais. Assim diziam os gregos, né? E aí Paulo vai dizer assim, ó, não há nem bárbaro, nem cita. Todos são um em Cristo. Não há escravo, nem livre. Ou seja, não há mais barreiras sociais. Paulo, na carta a Filemon, vai defender Onésimo, né? E diz assim, olha, ele agora é seu irmão em Cristo. Receba-o como se recebesse a mim, apesar de continuar sendo seu escravo. Sabe, não há mais diferenças sociais. Por isso que podemos sentar um crente riquíssimo dentro da igreja com alguém que é pobre, que é humilde na questão financeira. Não há diferença dentro da igreja. Os presbíteros não podem ser escolhidos pela sua capacidade financeira. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem igreja que é assim, viu? Tem igreja que a liderança só é escolhida porque tem dinheiro. Não, irmãos. A humildade é uma marca característica do evangelho, do verdadeiro convertido, porque o crente verdadeiro convertido, ele sabe quem ele é, e ele sabe que aquele irmão humilde, ele é merecedor de toda a honra e glória, porque foi alcançado por Cristo. E nós temos que considerar uns aos outros como superiores a nós mesmos. Temos que tratar o irmão como a joia do evangelho. Alguém que Cristo olhou com amor, a menina dos olhos de Deus. A pessoa que está do seu lado, irmãos, é a menina dos olhos de Deus. É alguém por quem Cristo morreu, dando a sua vida. É alguém precioso aos olhos de Deus. E aí, eu como crente, eu não posso me sentir melhor do que o outro por causa que eu tenho isso, ou tenho aquilo, ou sou formado nisso, ou formado naquilo. Não, irmãos. Não há diferença. Porque Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele é a suficiência para mim e para você. E fora dele não há salvação. Sabe, irmãos, se você quer identificar um crente, é feito como uma vez o professor do seminário perguntou, diz assim, olha, descubra que animal é esse. Ele voa como um pato. Ele nada como um pato. Ele grasna como um pato. Ele tem um bico como um pato. Que animal é esse? Aí tu olha assim, um pato. Isso é lógico. Então, um crente, irmãos, ele voa como um crente. Ele nada como um crente. Ele fala como um crente. Ele tem um bico de crente, ele tem pena de crente. Tem um comportamento de crente, porque é baseado na palavra de Deus. O verdadeiro crente, irmãos, ele tem, então, essas características que nós vimos. Primeira característica, são pessoas que buscam a glória de Deus, que buscam as coisas do alto e não daqui da terra. São pessoas que mortificaram, que mudaram de vida, que abandonaram os seus velhos pecados uma vez por todas. São pessoas, irmãos, que vivem uma vida de santificação e se revestem de Cristo diariamente. São pessoas que não se consideram melhor do que ninguém. Há uma verdadeira humildade no seu coração, porque Cristo é tudo em todos. Amém? Vamos baixar nossas cabeças. Nesse momento você possa buscar a presença do seu Senhor, do seu Salvador.